Oi gente, aqui é o Batatinha, e o prato salgado dessa semana é um delicioso chuchu à parmegiana. Inicialmente eu queria fazer um chuchu à milanesa para lanchar no domingo à noite, mas acabou dando tudo errado. Daí eu resolvi fazer a parmegiana mesmo. Eu tinha uns chuchus que estavam aqui em casa que eu tinha guardado para fazer uma torta de chuchu, aquela mesma torta de chuchu de abobrinha que eu já tinha mostrado num vídeo uns tempos atrás, vou colocar o link aqui. Só que as coisas deram tudo errado. Então eu acabei fazendo um chuchu à milanesa que virou a parmegiana. Para vocês verem, né? Às vezes a gente planeja uma receita, ela dá errado e acaba virando outra coisa. Vamos lá. Para começar, eu descasquei o chuchu e cortei em fatias médias para finas. Nada muito grosso, nem muito fino. Pois eu queria fazer meio a milanesa, sabe? Como se fosse com uma massa de tempurá que ficasse crocante, mas que ao mesmo tempo ficasse leve e que desse pra você sentir tanto o crocante da massa quanto a maciez do chuchu. Eu achei que ia dar certo, ficou horrível e resolvi, bom, vamos tentar salvar essa receita. Então, pra salvar essa receita, eu peguei as fatias de chuchu e passei no fatiador para elas ficarem bem fininhas. Agora eu resolvi fazer mesmo num estilo meio tempurá. Para massa, eu usei 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento, 3 colheres de sopa de amido de milho, maisena, uma pitada de sal e 4 colheres de sopa de água. Eu recomendo usar ou cerveja ou água com gás para ficar mais crocante, mas como eu vou usar biscoito triturado, eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Mas se você quiser fazer sem o biscoito, eu recomendo usar água com gás ou a cerveja. Depois eu joguei todo o creme no chuchu que estava fatiadinho. Para empanar, né, como eu disse, eu triturei 12 biscoitos de creme cracker, que tinha aqui em casa mesmo. Você pode usar panko, pode usar farinha de rosca se quiser, mas para essa receita eu acho que o biscoito faz diferença porque ele vai dar mais crocância, vai ficar mais durinho. Pode usar o biscoito creme cracker com gergelim também se quiser, eu acho que inclusive vai ficar bem gostoso. Em seguida, na frigideira eu coloquei 2 dedos de óleo e assim que o óleo esquentou, eu comecei a fritar. Primeiro eu peguei o chuchu fatiado com uma colher e coloquei na farinha de biscoito. Depois eu, com a ajuda de um garfo, né, eu tirei o excesso de farelo e coloquei para fritar. Deu mais ou menos uns 20, 30 segundos de cada lado e fui fritando até acabar. Eu tinha mais ou menos uns 700 gramas de chuchu e deu cerca de 12 porções. Para fazer uma parmegiana, eu fiz um molho de tomate super rápido. Eu usei uma lata de tomate sem pele que tinha aqui em casa, um pouquinho de azeite, meia cebola picadinha e 2 dentes de alho. No liquidificador eu bati o tomate com os 2 dentes de alho enquanto eu refogava na frigideira a cebola com um pouquinho de azeite. Temperei com um pouquinho de sal e um pouquinho de shoyu. Cuidado com a acidez do tomate, porque pode ser que você precise colocar um pouco de açúcar ou ketchup. Você pode usar o molho de tomate pronto sem problema nenhum, que também vai dar certo. É que eu não tinha molho de tomate pronto em casa e eu tenho me acostumado a usar o tomate sem pele para fazer molho do que usar um molho industrializado. Eu acho que é mais saudável e melhor para mim. Depois eu fiz uma camada de molho coloquei uma camada de molho na forma e fui distribuindo o chuchu empanado. A partir daqui, essa receita, ela deixa de ser vegana, porque ao invés de usar uma mussarela vegana, eu tô usando uma mussarela normal, mas você pode usar o queijo vegano que derreta do que você quiser como substituto. Eu já fiz uma receita parecida com essa, com mandioqueijo, ficou muito boa, ele só não vai gratinar porque o mandioqueijo ele não gratina, né? Ele só escorre, fica mais molinho e tal, mas ele não chega a gratinar. Mas pode usar mandioqueijo, pode usar algum outro queijo vegano que derreta, eu acho que vai ficar bom, ou não precisa ser um queijo que derreta se você não quiser, não tem problema. Depois de colocar a mussarela, eu levei ao forno a 180 graus por aproximadamente uns 20 minutos, até o queijo dar uma gratinada. Eu tô servindo aqui com uma saladinha de chicória temperada com só azeite e sal mesmo. Eu acho que ficou maravilhoso. Eu adoro chicória. Eu adoro legumes empanados e gratinados, especialmente se for batata, chuchu, abobrinha e berinjela. Pra mim eles são tipo o quarteto do amor da gratinação. De acompanhamento, como eu disse, né, eu recomendo a saladinha de chicória ou uma saladinha do que você preferir. Um purê de batatas, um arroz com feijão. Não tem muito segredo aqui. É aquela coisa que eu já disse em alguns vídeos atrás sobre PF. Uma coisa que eu aprendi depois da bariátrica, né? Que o PF ele deve ter sempre ser dividido em 3 terços. Um terço de proteína, um terço de salada ou folhas, pode ser de legumes também, salada de legumes não tem problema. E um terço de arroz, feijão ou lentilha ou grão de bico, algum grão, né, cozido para complementar o arroz. Pode usar, por exemplo, montando esse prato, né? Se eu fosse fazer ele, por exemplo, com um bife à parmegiana, eu ia colocar um terço do prato ia ser o bife à parmegiana, com o molho, queijo, etc. O outro terço do prato ia ser uma saladinha e o outro terço do prato poderia ser um purê de batata com arroz, um purê de batata com
um caldinho de grão de bico, um purê de batata com ervilha, ou de repente uma mandioquinha assada, um feijãozinho, um tutu, uma farofa, sabe? É sempre aquela coisa de você equilibrar. Então, sempre um terço de proteína, um terço de salada ou legumes e um terço de carboidratos. Que sejam carboidratos né, que você gosta. Eu acho que é uma estratégia de alimentação que funciona bem e você não precisa comprometer o que você gosta de comer para ter uma alimentação mais saudável, sabe? Essa regra de dividir o prato em 3/3, para mim é uma das que melhor funciona. E como por conta da bariátrica a minha alimentação é reduzida, né? Eu só consigo comer mais ou menos 200 gramas por alimentação. Prefiro mais salada, prefiro mais legumes. Agora teste na sua casa e me diz o que você acha.